Sejam novamente bem-vindos à Sessão Drive-In. Esse projeto é ministrado por acadêmicos do primeiro período de jornalismo do Centro Acadêmico FAG e ele é todo voltado a falar de cinema nos anos 80. E hoje a Sessão Drive-In ela é especificamente e pessoalmente especial. Em primeiro caso, porque ela é formatada de uma maneira um pouco diferente. Por isso essa minha gravação anterior aqui. Dessa vez o nosso convidado ele não pôde comparecer numa entrevista diretamente, mas ele enviou vídeos para nos ajudar, para falar sobre o tema. E ela é pessoalmente especial porque o tema de hoje é cinema brasileiro nos anos 80, mas principalmente porque o nosso entrevistado é crítico e o criador, e por consequência, escritor da revista Foco, Bruno Andrade. Ele enviou uma breve introdução do tema e deu uma comentada sobre o cenário de trabalhar com o cinema aqui no Brasil e um pouco da atuação dele. A dificuldade de trabalhar com o cinema brasileiro, que é trabalhar com freelance, entendeu? Leva a isso, entendeu? Quando a gente conversou a primeira vez, eu tava com muito mais tempo. E essa semana foi, sabe, pá, uma série de coisas foram se sucedendo e, enfim. Eu vou tentar responder, no fim das contas, parece até uma sacanagem minha contigo, né? Porque eu pedi pra tu mandar de forma escrita e tal, mas é como dá pra ser, entendeu? Eu só consegui essa brecha agora, domingo à noite, porque é um tema que me interessa, entre outras coisas, porque eu acho que é uma década que foi. Não é que ela foi pouco compreendida, que ela foi. O que é pouco compreendido no geral me parece, a trajetória do cinema brasileiro enquanto uma forma de modernidade. O cinema brasileiro, no contexto da modernidade cinematográfica do mundo todo, entendeu? E o modo como se pensa no Brasil foi o que levou a muitos atritos que eu tive enfim, eu até ia dizer aos meus colegas, mas eu não considero que eu tenho colegas na crítica, não aqui no Brasil. Eu tenho colegas na crítica no exterior, mas aqui no Brasil talvez eu já tenha tido, mas hoje eu não tenho mais e não vejo como colegas. Eu vejo como pessoas que fazem um trabalho e eu faço outro, em função de ter uma outra visão do cinema brasileiro, sabe? A visão do cinema brasileiro enquanto um fato isolado, entendeu? O cinema brasileiro como cinema brasileiro, entendeu? Que é o que gente como Kleber Mendonça fica propagando, apesar de fazer de tudo para agradar francês do Cahiers de Cinema, essa gente aí, não me interessa, entende? Essa visão condescendente, entendeu? O que me interessa é o cinema, e não é só o cinema, é o processo todo da arte brasileira, não da arte brasileira circunscrita à cultura brasileira, mas da arte brasileira, num movimento da modernidade, sabe? Um movimento geral da modernidade do século XX, entendeu? E cujo ponto de tensão vamos dizer, de concretizações. O ponto máximo foi, a meu ver, nos anos 60 e com várias manifestações muitíssimo importantes durante os anos 70. Dito isso, acho que já tem uma pista para eu responder a tua primeira pergunta aqui. Então, para darmos início às perguntas, o que de mais destacável surgia, se desenvolvia ou chegava ao fim no Brasil durante a década de 80? Tá. Eu não sei se o termo realidade é o mais apropriado. O contexto é muito movediço. O contexto é muito plástico, me parece, sabe? Basicamente porque, bom, agora vem é mais uma questão de visão minha do que dessa conjuminância do cinema brasileiro, do cinema moderno brasileiro, com, o cinema, com a modernidade e com os cinemas modernos no mundo todo. Me parece que
o ponto máximo e os filmes mais. Os dois filmes dos dois cineastas que mais trabalharam crítica teórica e produtivamente essa questão de uma modernidade cosmopolita, ao mesmo tempo que estavam se voltando completamente para questões não só históricas, mas questões de certa forma arqueológicas, da, quase em alguns aspectos até pré-epistemológicas, pré-culturais, ah, aqui do Brasil, entendeu? O Sganzerl e o Glauber, bom, eles realizam os seus filmes mais que eu considero os melhores, mas isso não é o mais importante. O importante é o porquê que eu acho que eles são filmes os filmes que melhor representam ou que melhor têm uma convergência formal, uma convergência no nível da forma de todas essas questões que são culturais, mas não são só culturais, que são linguísticas, mas não são só linguísticas, que são políticas, mas certamente não são só políticas, ideológicas e certamente não são só ideológicas. Ah, no caso do Glauber, que são teológicas e não só teológicas, entendeu? Quer dizer, o cinema brasileiro começa nos anos 80 com a Idade da Terra e Brasil. Após uma década extremamente tumultuada, mas extremamente produtiva, que foi os anos 70. Sabe? Os anos 70 do Geraldo Veloso, os anos 70 da Sagrada Família, os anos 70 dos filmes do Bressani, depois da volta do exílio, os anos 70 certamente do Tonati. Idade da Terra e Brasil, a meu ver, representam o ponto culminante desse momento em que o Brasil está. No final dos anos 60, era o Brasil que era a referência de projeto moderno, antropofagia e tropicalismo para os europeus, para os italianos, sobretudo, Bertolucci, Gianni Amico, Marco Bellocchio, Staviani, Carmelo Beni, que trabalhou com Glauber, entendeu? Nos anos 70, tanto. E é curioso que há processos muito distintos, mas que levam mais ou menos ao mesmo fim, que é uma dispersão dessa enorme teia de modernidade que se conspirava do Japão ao Canadá, passando pela Tchecoslováquia, certamente a França, ah, ah, mesmo nos Estados Unidos, com Shirley Clark, e Cassavetes, e Monty Hellman, e Robert Kramer, tinha alguma coisa. E nos anos 70 há uma dispersão enorme, entendeu? E nos anos 80 você tem um breve momento ali no início daquela década, que mesmo o Brasil, que vinha de um processo econômico, político, social, catastrófico, que foi a ascensão dos militares e o pós-AI-5, é, e você tem duas expressões de concepção cinematográfica que são, até hoje, ah, inauditas, entendeu? Sabe, mesmo um filme que poderia ser visto como um pós-fácil disso, e é um filme recente, que é o Já Visto, Jamais Visto, do André Tonati, entendeu? Mas a força desse filme do Tonati é a força do recuo, aquilo no início dos anos 80, vindo do Glauber e do Sganzerla, que cineastas que tinham ao longo do tempo ido para pesquisas distintas enfim, premissas semelhantes, mas pesquisas muito distintas com o aparato cinematográfico. E, quer dizer, os anos 80 começam com esses dois filmes, entendeu? E você tem várias
manifestações importantes, sabe? Os filmes do Bressani dos anos 80, em particular, para mim, Tabu, é um momento, de certa forma, é um momento em que o Bressani já começa a se preparar para entrar num modo que é o que vai levar ele a esses filmes que ele fez dos anos 2000 em diante, sabe? Ele vai ter um interesse por ficção que não é como não tem a ver com o que ele estava fazendo ou na Bel Air, ou no Anjo Nasceu, ou no Agonia. Tu tens Ana Carolina, tu tens o Hector Babenco, o Neville da Almeida tem uma produção interessante e irregular, né? Penso em Rei Babilônia, quer dizer, eu penso em 82, eu penso em alguns filmes fortes, entendeu? Tem, sabe, certamente tem o Carlos Reichenbach, sabe? O Candeias faz filmes extraordinários, entendeu? Onde pode. O Leon Hirschman tem filmes bons. Davi Neves faz muito provavelmente o seu melhor filme, que é o Fulaninha. Mas é uma década, no todo, bastante sacrificada. Mesmo com todas essas contribuições, mesmo com toda essa, sabe, do ponto de vista, assim, relacionando aos anos 60 e 70, a impressão é que os cineastas estão cada vez mais se dispersando, estão cada vez mais, sabe, o cinema novo é uma, não, eu não acho que é uma década particularmente boa, por exemplo, para Saraceni, sabe? Nelson Pereira tem dificuldades, entendeu? Eu não acho os filmes do Cacá Diegues interessantes nesse momento, entendeu? Tem a ver com um certo padrão internacional, que não fez e não faz até hoje a riqueza do cinema brasileiro. Apesar desse padrão internacional ter se tornado o padrão geral do cinema brasileiro nos últimos 15 anos, e naquela época a questão era exatamente o contrário, entendeu? Por não ter se tornado esse padrão, os cineastas foram se enveredando ah, foram se individualizando muito. E é nesse individualismo que eu vejo as principais qualidades dos filmes importantes dos anos 80 e do cinema brasileiro nos anos 80. Porque a situação econômica era desastrosa, principalmente a partir de 1986, né? Que é quando realmente começa o declínio acelerado de toda uma rede de fatores, da qual a Embrafilme é só talvez o ator principal, mas, sabe, não é a Embrafilme, não, a Embrafilme tá dentro de um processo de dissolução da própria estrutura econômica que foi adotada para se produzir filme no Brasil dos anos 1970 em diante. E houve um processo ali, enfim, que, sabe, culminou com a catástrofe que o Collor impôs, um momento particularmente que já era difícil, simplesmente eliminou, entendeu? Foi de certa forma o fim daquele período que foi um período sacrificado, entendeu? O Sganzella começar a década com um filme como Brasil e basicamente não conseguir dar prosseguimento ao projeto que ele tinha, um projeto, vamos dizer, histórico, arqueológico, e poético, de quase que um acesso, uma descoberta de uma pré-história, uma meta-pré-história brasileira, ou uma pré-meta-história brasileira, não consegui, ainda mais depois de um filme como o Brasil, para mim diz muito sobre o que foi a década em si, entendeu? Agora, para mim, o jeito de ver
a década é pelo que ela produziu de melhor, entendeu? E uma década que deu a Idade da Terra e Brasil um em sequência do outro, entendeu? É uma década que tem um valor fortíssimo. Mas eu não sei se dá para dizer que se é uma década auspiciosa, como foi a década de 70, com todo o ambiente de coibição a, a qualquer ímpeto de criação neste país, que é criação artística, sabe? E os anos 60 aí já é uma outra história, porque enfim, é um momento histórico, entendeu? Após o que foram os anos 50 no Brasil, né? Quer dizer, o que foi a passagem de um os princípios que o Getúlio tentou introduzir nesse país e depois o que o Juscelino, o ambiente que o Juscelino meio que preparou, entendeu? Quer dizer, essas coisas também têm que ser consideradas. E uma verdade a respeito dos anos 80 é que foi uma década, se tu for olhar em tudo, o que se chama de cultura, o que a meu ver se chama equivocadamente de cultura brasileira, né? Porque a cultura brasileira é muita coisa. A cultura brasileira há uma conotação necessariamente positiva para a cultura brasileira. A cultura brasileira também são muitas coisas, sabe, complicadas em todos os níveis, inclusive no nível cultural. Sabe? A cultura brasileira, por exemplo, a TV brasileira foi uma coisa importante na cultura brasileira. E o que foi a TV brasileira? Sabe? Considerando todo esse ambiente dos anos 80, entendeu? O que foi a música brasileira, vamos dizer, a música que o próprio ambiente artístico alçou ao top das paradas, vamos dizer assim, para usar um termo vulgar. O cinema brasileiro me parece que ele foi mais longe. Através de exceções. A década, em resumo, depois desse falatório todo, 15 minutos, a, a década de 80 ela é toda feita de exceções. Seja a opção, seja Tabu, seja o Sganzelli e o Glauber, sabe? Brasil, no caso do Sganzelli em particular, seja das Tripas Coração, seja Pichote, sabe? Seja filme Demência, Fulaninha, eu só vejo exceção, sabe? O que é a regra, Massaíne, A Boca do Lixo, sabe? E se considerar que Ritual dos Sádicos, O Despertar da Besta, do Mojica, foi lançado nos anos 80, de novo, é uma década que, em meio à confusão em todos os níveis, e sobretudo do, do modelo econômico de gestão da produção, a década é toda feita de exceções, e exceções, essas exceções ainda existiam. Justamente por aquilo que eu falei antes, de uma ideia de padrão, de padronização, que veio a reboque do projeto da Embrafilme, ainda não tinha se estabelecido de todo. Então era possível um filme como o filme Demência, por exemplo, existir. Ou mesmo O Anjo da Rabalde. Ou mesmo Amor, Palavra Prostituta. Mas a década de 80 para mim são, não por acaso, os dois filmes que eu considero os dois melhores filmes brasileiros de qualquer época, que são A Idade da Terra e Brasil. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta. De que modo a realidade que o Brasil vivia durante a década de 80 refletia em suas produções no período? Pergunta complicada, a resposta provavelmente também vai ser complicada e espinhosa. Olha só, eu acho que a produção da década de 80 ela não está refletindo, e isso é um problema, uma crítica que eu faria. Uma crítica que eu faria
Tem um filme do Gustavo Dal que eu quero ver muito, que é o último longa-metragem dele, que é de 83, que eu acho que é um thriller. Talvez esse filme estivesse lidando com aquele momento político do início dos anos 80. Sabe? Eu acho que tem até uma referência àquela bomba lá no, acho que é Rio Centro, tá? Mas eu acho que a produção dos anos 80, no geral, ela está ainda lidando com ecos do momento político do Brasil dos anos 70 e até dos 60. Os melhores, voltando aos melhores filmes, Idade da Terra e Brasil, sabe? Eles estão numa. Eu acho que, na verdade, são esses os filmes que estão realmente lidando com um momento político do Brasil naquele momento. Política entendida aqui como uma coisa que vai para além de qualquer ideologia. Além, a quem, ao lado, sabe? Não, sabe? Esses dois filmes são realmente os filmes políticos porque eles estão propondo, eles estão navegando em mares ainda talvez que nenhum cineasta realmente cineasta brasileiro tenha navegado antes deles. Eh, o Isganzer está basicamente dizendo que eh, a maneira de entender o Brasil, e isso obviamente vai incluir o momento político, porque política, o que a gente está falando sempre é de momento, é de contexto. Né? A a política é uma coisa e a história, geralmente, há uma defasagem entre as duas coisas. Ah, não à toa, políticos geralmente, mesmo os que conhecem muito história, são grandes conhecedores de história, não, eles não gostam muito da ideia de como eles próprios vão aparecer na história, sabe? É raro ter político, ainda mais aqui no Brasil, com essa preocupação. Mas tem aquele Pra Frente Brasil que eu acho. Por exemplo, provavelmente o filme político mais importante. Minto, uma coisa diferente. O filme politicamente mais importante, e eu acho que isso dá a justa noção da questão. O filme politicamente mais importante dos anos 80, todos, não é necessariamente o filme político mais importante, que é O Cara Marcado para Morrer. E esse filme faz exatamente isso que eu falei, entendeu? Ele tá pegando um lapso entre 1964 e 1984. Porque levou 20 anos para poder existir, não é nem poder ser feito, é para poder existir. E o filme é sobre isso. Então, esse filme talvez seja o filme que aborda a questão por um viés que não é ilustrativo, não é redundante, entendeu? Eu acho que a maioria dos filmes que tentam abordar a política e tal fazem aquilo que o Glauber chamava de PMDBismo cultural, entendeu? Eles não abordam a- eles abordam as questões de conjuntura, eles não abordam as questões de estrutura. E o Glauber na Idade da Terra foi direto nas questões de estrutura. E o Sganzerlo no Brasil, ao seu modo também, de uma maneira totalmente distinta. O discurso do Glauber é Mayakovsky, é épico, poético, entendeu? O discurso do Sganzerlo é um discurso quase uma reconciliação do Sganzerla com o Brasil, um discurso realmente arqueológico, e mesmo a ideia de arqueologia talvez seja só uma aproximação do que o Sganzerla realmente está fazendo no Brasil. Mas do ponto de vista da demagogia política, que se tornou uma coqueluche no cinema mundial, mas também no cinema brasileiro nos últimos anos, ah, tem esses filmes tipo Pra Frente Brasil, né? Mas eu acho que, se for para entender, um filme como Conversas no Maranhão é
efetivamente muito, ou mesmo a opção do Candeias, são filmes que eles não têm uma intenção, quer dizer, a opção não tem uma clara intenção política, e de certa forma o Converso do Maranhão também não tem. O que eles têm é uma colocação política. Pela própria concepção, no caso do Converso do Maranhão, pela própria concepção ah, do filme, do que é o filme, sabe? Do que é vamos dizer, as tramas pelas quais a forma do filme se organiza, entendeu? As tramas de composição do filme. E no caso do Candeias, simplesmente por dar acesso a um conhecimento que até hoje, coisas que até hoje existem, entendeu? E até é um conhecimento que até hoje sabe, nem o jornalismo aborda, sabe? Qualquer pessoa que já viajou pelo Brasil, pelo interior, quer dizer, quando se fala viajar pelo Brasil, só pode significar uma coisa, viajar pelo interior do Brasil. Coisa que pouquíssima gente faz, sobretudo no cinema brasileiro. Quem faz cinema brasileiro, sabe? Já viu muitas das coisas que estão lá no filme do Candeias. Existem até hoje, entendeu? E não que eu acho que deveria ser feita uma outra opção, entendeu? Porque esse filme já foi feito. Mas é uma situação que poderia ser abordada de inúmeras formas, entendeu? E há, como sempre, a parcimônia, né, vamos dizer, dessa paróquia cultural que decide o que se representa ou não no país, entendeu? E o mais importante politicamente, inclusive, desses filmes dos anos 80, entendeu? É a Idade da Terra e Brasil, é romper com essas políticas representacionais, entendeu? É buscar o que não foi representado, sabe? O Orson Welles no Brasil, entendeu? A, 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 o que poderia ser a, a variante ou as variantes de uma visão e de uma representação do que é o Cristo na Orla do Leme, como a Idade da Terra, sabe? Representar o que ainda não foi representado e dar margem na representação ao que não é representacional, entendeu? Ao irracional, ao meta-histórico, entendeu? Politicamente, eu acho que nos filmes importantes dos anos 80, e é desses filmes que eu estou tentando tratar nessas respostas, é isso que importa nesses filmes. Então, Bruno, qual que é o legado que esse período deixa para a posteridade do nosso cinema? Ok, agora talvez a pergunta mais complicada de todas. Tem pelo menos umas 4 respostas aí, entendeu? Do ponto de vista do desgaste do modelo econômico, do modelo de produção, da situação da Embrafilme, do fim forçado da Embrafilme, é um legado tumultuoso. Os anos 90 todos foram basicamente o que tinha de as mentalidades produtivas tentando remontar, reencontrar um modo de produzir cinema nesse país, nos anos 90, entendeu? O que vai acontecer depois dos anos 2000, eu acho que já não sei se dá para dizer que é uma ruptura, mas ah, já é uma outra história, me parece, entendeu? E aí, bom, já é uma outra história também porque, tá, aí se você vai pensar no que importa, que são os filmes, entendeu? Bom, qual é o legado do Imagens do Inconsciente? Qual é o legado da Idade da Terra? Qual é o legado do Rio Babilônia? Entende? É mais fácil tu fazer o caminho inverso, entendeu? Tu vê como esses filmes, eles se irradiam
para o cinema brasileiro dos anos 70 e dos anos 60 do que caminho contrário, assim, ver como eles se prolongam na produção subsequente. Sabe? Começa que a produção da segunda metade dos anos 80 é exponencialmente mais. Ela é intermitentemente só de qualidade, entendeu? É realmente assim, né? Carlão com o Galante conseguindo fazer Anjo do Arrabalde, né? Davi Neves fazendo Fulaninha e tu tens mais algumas coisas, entendeu? Mas sendo que a primeira metade dos anos 80 já é o desgaste, entendeu? Dos anos 60 e dos anos 70, dos anos 80. Mas é o desgaste que ao mesmo tempo vem com as suas, né, as suas expressões, as expressões mais bem acabadas daquele ímpeto, sei lá, da- de uma imagem moderna de um Brasil arcaico, sabe? De um Brasil eternamente arcaico. Ahn, penso aqui de novo, Brasil, Idade da Terra. Olha, é difícil eu dar uma resposta desse tipo, entendeu? Mas eu vejo os 80 realmente como uma década quase isolada. E, de novo, isso tem a ver também com a qualidade de exceção dos melhores filmes daquele período, entendeu? Todo bom ou grande filme, então, quer dizer, as obras-primas, então, nem se fala. Todo grande ou bom filme dos anos 80 parece que existe isoladamente, sabe? Sem chance de continuidade, na maior parte dos casos, inclusive para os próprios realizadores, entendeu? Quer dizer, o que foi a produção do Mojica nos anos 80? E do cinema do qual o Mojica era o principal expoente, sabe? O melhor filme do Mojica dos anos 80, que é talvez o melhor, muito provavelmente o melhor filme dele, ponto, é um filme de 1969 e 1970, entendeu? Quer dizer, eu acho até essa dobra de tempo, entendeu? Um filme que foi feito em 69, acho que era para ter sido lançado em 70, foi censurado. Acho simbólica, porque pega as duas décadas, que provavelmente foram as duas décadas mais importantes do cinema brasileiro. De novo, entendendo o cinema brasileiro aqui como o cinema brasileiro moderno, que, a meu ver, é o cinema brasileiro que importa. O que me afasta muito da situação atual, o culto ao contemporâneo. Eu acho que, justamente, entendeu? São os últimos fogos da modernidade brasileira no cinema moderno brasileiro. De lá pra cá é uma outra história, entendeu? Com filmes notáveis, O Viajante, A Ostra e o Vento, entendeu? Coração Iluminado, Eva do Rato, Já Visto Jamais Visto, Jogo de Cena, Edifício Master, né? A gente poderia pegar só filmes que o Coutinho fez dos anos 90 em diante, assim, pra falar de filmes notáveis, entendeu? Os filmes do Carlos Adriano, sabe? Tem muita coisa nova. Talvez uma exceção que me ocorreu agora. Talvez seja possível falar em. Como é que tu coloca aqui? Qual o legado que esse período deixa à posteridade do nosso cinema? Talvez seja possível falar em posteridade na obra dos filmes desse momento, dos cineastas mais importantes, Bressani, Glaubers, Gazera, Tonati, no cinema do Arthur Omar, no que o Arthur Omar tem feito, ainda faz. Qual é a continuidade de um filme como o Terceiro Milênio, fora do próprio cinema que o Bodansky fez ah, e ainda está fazendo, sabe? Tem. Eu não acho que esses filmes que foram muitos filmes recentes, feitos na linha tênue entre ficção e documentário, entendeu? Que tentam borrar
Né? Eu acho que esse filme está fazendo alguma coisa semelhante ao que o Bodansky faz no Iracema. Iracema é dos anos 70, mas entende? Agora, terceiro milênio, assim, quem é que fez alguma coisa semelhante ao terceiro milênio, entendeu? Eu tenho críticas aos filmes recentes brasileiros, então eu prefiro nem tocar, mas assim, ah, simplesmente pegar uma câmera e acompanhar não tanto uma personagem, mas um processo histórico de um momento político a partir de não de uma personagem, nem exatamente de uma pessoa, mas de uma determinada figura pública, que o filme não filma exatamente como. Não faz o simples reflexo dessa figura pública. Entendeu? O filme faz uma outra coisa. Então, essa pergunta assim, eu acho a mais complicada e essa é a resposta que eu posso te dar, sabe? Do ponto de vista assim, do modelo econômico e do desgaste que foi havendo durante a década, o legado é bastante complicado, entendeu? Do ponto de vista da produção, eu vejo como arquipélagos, sabe? Eu realmente como casos isolados. Quais foram as condições anteriores, em especial, que formavam o cinema nacional da década de 80? O que influenciou o período? Não sei se formam, não sei se houve condições anteriores que formaram, nem mesmo contextos, entendeu? Ou certamente houve um concurso de série de coisas que aconteceram, entendeu? Talvez a coisa de, do ponto de vista, sabe, bastante material, talvez a coisa que mais tem influenciado uma parte do cinema brasileiro dos anos 80, que não é uma parte que eu acho interessante, que é, por exemplo, os filmes do Jabor, foi o sucesso internacional do Dona Flor, certo? E a Embra Filme, que, de novo, não acho que, malgrado ter produzido o Idade da Terra, mas nos anos 70, sim, sabe, boa parte do que teve de melhor, dos melhores filmes dos anos 70, não foram filmes que passaram pelo aval da Embra Filme, entendeu? Não foram filmes que no fim foram filmes que no fim das contas não foram nem distribuídos, boa parte deles, entendeu? Basta pensar na Belé, sabe? Então, olha, tem uma coisa, tem um jeito de responder essa pergunta que talvez me satisfaça. Ah, do ponto de vista do produto cinematográfico, no comércio cinematográfico internacional, entra muito aquilo que o Glauber tentou denunciar em Veneza, 1980, quando Idade da Terra foi exibido. Na virada dos 70 para os 80, em grande parte por causa do avanço extraordinário de um modelo de filme que vinha de Hollywood, entendeu? E isso é tanto o dito filme de autor quanto certamente o filme comercial, entendeu? Que não só no Brasil, mas destruiu as cinematografias destruiu qualquer projeto de cinema popular, basicamente no mundo todo, sabe? Tu pode pensar em exceções, por exemplo, Hong Kong, sabe? É, mas foi uma década muito ruim para o cinema italiano, para o cinema inglês, sabe? O cinema comercial francês dos anos 80 é uma coisa deplorável, no geral. Ah, e o Brasil. E aí a gente está saindo um pouco
do escopo das minhas respostas até agora, porque eu estava me pautando muito por um cinema que eu acho que é um cinema interessante que foi feito no Brasil. Agora eu tô falando de um cinema assim, que é o cinema que foi feito naquela época no geral. Entendeu? O Brasil começou a adotar e isso nunca parou, né? Vide cineasta que vive querendo ganhar Oscar. É, uma padronização do produto comercial cinematográfico, sabe? Então há uma influência negativíssima, sabe, de Hollywood, da maioria dos cinemas nacionais do mundo todo, na virada dos 70 para os 80, entendeu? E que foi só se acentuando e se agravando no decorrer dos anos 80. Né? Assim, basicamente, todos os filmes que o Diegues fez nos anos 80 são filmes do que era o padrão internacional na época, sabe? Uma coisa que o Glauber começou denunciando, entendeu? Ah, nesse contexto, eu valorizo certamente as exceções, as quais eu já mencionei, entendeu? E nelas sabe, essa questão assim do que vem a reboque das outras décadas muda para cada diretor, muda em função da experiência como realizador cinematográfico e como cidadão, como homem de cada diretor, sabe? Eu acho que há um elemento simbólico que é um filme que foi feito em 83, mas só foi finalizado em 96, que é o Bahia de Todos os Sambas, Bahia de Todos os Santos. É, Hirschman e Saraceni, e é como se o cinema moderno brasileiro tivesse se abraçando ao cinema moderno italiano e os dois tivessem, sabe, se despedindo ou mesmo naufragando, sabe? Reconhecendo que estão chegando a um limite, né? Basta pensar na trajetória, nas diferenças de trajetória já que foi feita essa relação, conexão Brasil-Itália, basta pensar nas diferenças de trajetória do Glauber e do Bertolucci, né? Nos anos 60 estão assim, começa dos anos 70 ali vai, Cabeças Cortadas e Estratégia da Aranha ainda estão parelhos e tal. Leão de Sete Cabeças e o Conformista, ali começa, né? Ali começa. Ou o quê? História do Brasil e O Último Tango. Claro, e Novidinha, quer dizer, só vai se acentuando, entendeu? O Glauber foi cada vez mais. De novo, exceção. Exceção. O que tem de rico no cinema brasileiro dos anos 80, para mim, incontestavelmente, são as exceções. Sabe? E é até errado falar, as exceções, porque é como se fosse um grupo de exceções, não é cada exceção, porque realmente não, os filmes são muito distintos e que bom que ainda havia essa heterogeneidade de premissas e resultados na produção cinematográfica dos anos 80. Talvez seja essa heterogeneidade ah, o que o cinema brasileiro dos anos 80, ah, a influência foi a influência mais positiva das outras décadas, talvez seja nisso, entendeu? Sabe? Que o Sganzella manteve-se Sganzella, que o Glauber manteve-se Glauber, sabe? Que o Hirschman manteve-se Hirschman, que o Coutinho conseguiu finalmente dar um arranque à segunda e brilhante parte da carreira dele, sabe? Todas essas coisas, entendeu? Mas, para dar uma resposta ainda mais, quais condições anteriores, em especial forma cinema nacional da década de 80 que influenciou o período? Os últimos, se for considerar 64 a 84, esse período de 20 anos. E o filme que
encarna isso na sua matéria, no seu tema, na sua colocação, é o cabra marcado para morrer. Então, para finalizar as nossas perguntas, eu gostaria de saber quais eram os principais autores do cenário nacional durante a década de 80 e como a morte do Glauber Rocha impacta o nosso cinema. O Bruno ele vai se despedir da gente ao final dessa resposta. Então, antes de tudo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a ele por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado mesmo, talvez não tendo tanto tempo, e com certeza é de grandíssima valia as respostas dele para o nosso projeto. Então, gostaria de mais uma vez agradecer imensamente a participação, Bruno. Muito obrigado por ter aceito. Bom, o impacto da morte do Glauber dura até hoje. Não foi uma coisa que se restringiu aos anos 80. Começou nos anos 80, mas eu acho que nos anos 80 o Glauber ainda era uma figura suficientemente, vamos dizer, ainda havia um espectro muito grande do impacto dele, um espectro enorme, entendeu? Para se fazer notar, para se fazer, vou me permitir uma redundância, para se fazer notar nos filmes mais notáveis daquele período, dos anos 80. Os principais autores do cinema naquele período, bom, vamos lá. Ana Carolina, Hector Babenco, Glauber Rocha, Rogério Sganzella, Júlio Bressani, André Tonati, Davi Neves, Leon Hirschman, Eduardo Coutinho e ah, Fernando Coni Campos. Sabe? E com certeza eu tô tá esquecendo, tá cometendo injustiça aqui. Nelson Pereira dos Santos, Oswaldo Candeias. Ahn, eu acho que, sabe, cada um desses tem pelo menos um filme realmente notável. Um filme realmente notável. Entendeu? E com certeza eu tô esquecendo de vários aqui. Eu não acho que seja particularmente uma grande década, por exemplo, não sei nessa que eu tenho alguma admiração, que é o Paulo César Saraceni, por exemplo. Gustavo Dal, que para mim fez um dos filmes chaves, não só do cinema novo, mas do cinema moderno brasileiro, que é o Bravo Guerreiro, entendeu? Faz um filme que agora eu lembrei o título, Tensão no Rio, que eu ainda não vi, mas que ele encerrou a carreira dele ali, sabe? Então, para muitos cineastas é encruzilhada e para muitos é o fim da linha, entendeu? E eu diria que, no essencial do cinema moderno brasileiro, a década de 80 se caracteriza por isso, entendeu? É ou a encruzilhada, ou para muitos ali foi o fim da linha. E é um período. É certamente o último período realmente significativo desse projeto mais ou menos em comum, com divergências, como sempre ocorre de um cinema moderno brasileiro. O que há depois são manifestações de um cinema moderno brasileiro. Acho que o Viajante é uma dessas grandes manifestações posteriores de um grande filme moderno brasileiro. Agora, quando eu paro para pensar, por exemplo, para mim, o melhor filme feito depois foi o melhor filme brasileiro feito depois do Brasil e do Idade da Terra, que é o Já Visto, Jamais Visto, entendeu? Eu acho que o Tonati foi tão longe nos seus filmes anteriores, Bang Bang, Conversa do Maranhão, que o César da Desordem, mas mesmo o César da Desordem talvez já. Acho que César da Desordem é um filme de transição no seguinte sentido, entendeu? Tem uma parte do filme que parece compartilhar de um projeto moderno e tem uma parte do filme que é uma outra coisa, que
na qual eu acho que nasce o essencial do Já Vi, Jamais Visto. Já Vi, Jamais Visto é o único filme brasileiro que eu chamaria de um filme contemporâneo. ah, e isso não seria pejorativo. É uma qualidade do filme. Sabe? É um grande filme contemporâneo. Sabe? A meu ver, é o único filme que realmente é contemporâneo não pela circunstância, mas pelo projeto, pelo próprio projeto dele. Né? É um filme que é impossível existir sem o Tonati não conseguir levar a cabo, vamos dizer, a própria participação dele nessa etapa é, de um moderno cinema brasileiro. Sabe? Que não é a história de um fracasso, é simplesmente a história de um impasse. O impasse do modernismo brasileiro. O filme do Tonati é contemporâneo como os últimos filmes do Godard são contemporâneos. Né? Como Wolfram, A Saliva do Lobo, é um grande filme contemporâneo. Né? São filmes que não eles não têm um discurso. Eles são um discurso porque o filme é o seu próprio discurso. E isso é, a meu ver, o que caracteriza o que deveria ser chamado de uma produção contemporânea. Mas isso é uma outra história já e não deixa de ser uma história que começa nos anos 80. Né? Quer dizer, quando o Glauber faz Idade da Terra e os Gazela faz Brasil, talvez nem ele soube. O Glauber talvez soubesse, ou imaginasse, ou sentisse, não sei. Talvez os Gazela já era o fim de. Já era o fim. Já era o fim. Sabe? Esses dois fincaram a bandeira do fim de um momento e de um movimento, mas um movimento não de escola, um movimento histórico, um movimento de translação, entendeu? Sabe? De um país com uma mentalidade arcaica, atrasada, provinciana, entendeu? Para um outro projeto, entendeu? E uma coisa que permanece, de certa forma, como projeto, sabe? Esse projeto moderno, entendeu? Ele ainda existe, está lá naqueles filmes, entendeu? O quanto pode ser levado a cabo ou não, entendeu? Eu acho que quem responde isso é o Tonati num filme como o Já Vi Mais Isso, entendeu? A contemporaneidade desse projeto é o que você vê Já Vi Mais Visto. Ou talvez enfim, o Bressani é um caso mais. É difícil tu pegar e simplesmente citar o Bressani em qualquer momento da obra dele. Sabe? O Bressani é sempre alguém que está um pouquinho. Sabe? Ah, deslocamento é uma coisa. Talvez seja uma boa ideia geral para se tratar o cinema do Bressani. Né? Só pensar, por exemplo, naquele último plano do Anjo Nasceu. Né? Simplesmente aquela imagem, sabe? Aquele total do filme. Bom, é isso. Agradeço o convite. Reforço o pedido de desculpas, Lucas, tá? Esse foi o tempo que eu tive para a maneira que eu tive para poder te responder. Sabe? Eu realmente queria fazer uma outra coisa, entendeu? Mais pormenorizado e tal, mas é que eu realmente não tô com tempo. O tempo não acabou não comportando, tá? Mas eu espero que sirva para alguma coisa e reforço o pedido de desculpas por todo esse imbróglio que eu acabei. É, a ideia era outra. Tá joia? Agradeço mesmo o convite, tá certo? Tudo de bom na tua pesquisa, tudo de bom nos teus trabalhos. Valeu.